Tem que ser persistente. Porque tem vezes, meu pai, que você entra na casa do Papai do Céu. Eu não vou dizer que é o terreno, não vou dizer que é a casa dos homens de batina e tudo mais. É onde você se sentir bem. E você entra lá, aí foi 2, 3 vezes você está se sentindo ótimo. Aí sai e não quer ir mais. Aí de repente começa a se sentir tudo de novo. Porque na hora que você entrou, a espiritualidade lá, ela fez uma interferência. Então o negócio não está mais aqui, mas ela não tirou. Então na hora que você se afasta, se você não tiver persistência, aí ativa de novo. Então gente, tem um bocado, meu pai. Tem os pais que chegam aqui com as caudas grandes de réptil. Tem consulentes que chegam aqui com cauda grande de réptil. Se meu pai perceber, a maioria das pessoas, quando chega assim em casa para cirurgia espiritual ou para terrilho, para cura, todo mundo diz que tem dor nas costas, porque tudo é os implantes. Porque esse daqui é o que conecta todos os círculos de energia aqui. Sistema nervoso. Aí eles são colocados lá. Quanto mais você tem. Aí quando a pessoa diz, eu estou com tantas hérnias, é porque o implante já está modificando a estrutura do corpo, ele está se materializando. Aí tem que passar por um processo para ele desmaterializar, para ser retirado do astral, porque senão tem que ser retirado nada. As pessoas que comandam esse pano, elas deturparam tanto que é o Papai do Céu, que aí as pessoas se perdem. Aí elas acabam que afrontando. Elas não entendem que quando chega uma entidade pega assim, você tem que baixar a cabeça, não é para a entidade do Papai do Céu. O senhor sabe, quando o senhor abaixa a cabeça, o senhor olha para onde? Para você mesmo. Então na hora que você está abaixando a cabeça, você está olhando para o seu Deus interior. Porque o Papai do Céu ele não é tirano. Ele não quer ninguém de joelho desse jeito. Ele quer que você abaixe para você ver ele dentro de você. Aí a pessoa se revolta por quê? Porque ela não quer olhar para si. Ela prefere estar olhando para a vida dos outros, porque quando ela olha para si, ela começa a ver as coisas que ela tem que mudar. E é muito difícil. Porque é o aprendedor dela. Claro. Ou seja, ser humilde. É ser humilde e saber que para você alcançar o reino do céu, você não precisa nem acreditar em Deus. Eu abro essa gira. Nossa Senhora, eu abro essa gira, salve-nos em Guatemala. Eu abro essa gira com Deus de Nossa Senhora. Eu abro essa gira, salve-nos em Guatemala. Essa é minha mãe. Mas fosse marido, não. Esse é meu pai. Que Deus nos abençoe. É bem-vindo, meu lindo, para ser entrevistado, lindo. Eu vou ajeitar as minhas coisinhas, meu pai. Por favor, fica à vontade. Minha mãe, a senhora faz acendedor. Faz acendedor. Seja bem-vindo para esse diálogo, né? Graças a Deus. Louvado seja. Vamos começar então o nosso diálogo herê. Você está feliz? Eu estou, meu pai, eu estou feliz. Porque quando a Fofó estava falhando, ela não tinha dado autorização para eu falar. Depois ela deu autorização para eu falar. Boa. Claro. E qual que é o seu nome? Eu me apresento como Chiquinho do Maranhão. Como? Chiquinho do Maranhão. Chiquinho? Chiquinho do Maranhão. Claro. E por que você tem esse nome, Chiquinho? Meu pai, é assim. Quando eu fui pro outro lado, quando eu bati as botinhas e fui pro outro lado, aí eu fui resgatado. E como eu fui resgatado e eu tinha um conhecimento muito grande sobre as coisas da magia, aí eu fui colocado nesse grupo espiritual que trabalha com a magia. Aí a gente se chama Chiquinho do Maranhão e nós trabalhamos no Egregora grande que tem lá em cima do Codó. E você morreu com quantos anos? Meu pai,
eu morri grande. Eu morri, eu não sei se não, eu morri grande. E quando eu fui resgatado para eu poder conseguir reverter um bocado de coisa, me ajeitar espiritualmente, aí me posicionei assim, nessa linha de criança. Claro. Ser grande para você era mais ou menos que idade? Acho meu pai que umas 20 luas. 20 luas, claro. E aí quando você entra para a linha de criança, você assume um aspecto de criança? Meu pai, assim, quando fui resgatado, eu fui resgatado pelos meus pais caboclos. Pelos caboclos? Pelos caboclos. Só quando eu fui resgatado com eles, eles me levaram para um canto que eu não sei o nome, e eu fiquei lá um tempão. Aí quando eu fui recuperando as coisas da cabeça, aí foram fazer um conversador comigo, e quando fazia conversador comigo, eu disse que se eu tivesse que fazer um trabalho, eu queria fazer um trabalho com as crianças. Aí eles disseram que eu podia assumir. Aí eu busquei uma outra vida que eu tinha para estar nessa postura. Que aí numa outra vida eu morreu. Bati a linha, mas pode ser Criança. Quando era criança, né? Claro. Entendi. Deixa eu ver meu pai. Não, muito obrigado, viu? Bom apetite. Ô Chiquinho, o que você fazia tanto lá no Maranhão, hein? Que tinha ligação com magia? Meu pai, o senhor já foi lá para a banda do Codó? Ainda não. Quando o senhor for lá, o senhor vai saber. É porque meu pai é assim. Deixa eu ver se eu consigo explicar. Cada canto, cada local que meus pais habitam tem energias que são diferentes e elas trabalham de forma diferente. Aí quando for para a banda lá do Codó, lá meu pai vai sentir que tem uma egrégora muito grande de magia. E é uma magia muito relacionada assim com a terra, com a natureza. E lá tem uma cidade, como a gente chama, grande, onde tem um bocado de feiticeiro. Aí o que é que acontece? Um bocado de vez, quando tem uns trabalhos para fazer e tudo mais, aí os mentores vão lá naquele canto, pegam aquela energia e traz. Certo. E como que você se envolveu com isso e que tanto você fez? Meu pai, na minha última encarnação, que eu disse para o senhor que eu bati a pedra, nós 20 lua, eu acabei trabalhando com o que eu não devia. Porque, entenda, meu pai, quando a ganância é muito grande, aí a gente acaba esquecendo da lei. Quando a ganância é muito grande, a gente acaba esquecendo da lei. certo, Da lei que rege todo mundo. Aí a gente fica fazendo as coisas que não são certas e pensa que um dia a gente vai escapar, mas a gente não escapa não. Então você está dizendo que aquele que pensa que vai escapar das leis quando faz o que não é certo, se engana. Pode ser até que tenha um tempo grande até ter, porque o retorno não depende de nenhum, assim, depende do Papai do Céu. Aí na hora que ele quiser, retorna. Meu pai tem umas pessoas que eu conheço, que eu protejo, que eu não venho só nessa casa, eu venho em outras também. Só que aqui eu tenho um trabalho diferente que eu tenho em outros cantos. Sim. Aí, que tem vezes que numa vida que meu pai está vivendo, ele não resgata aquilo que ele fez na vida passada, não. Ele resgata o que fez em outra vida. Por quê? Porque quem determina é o Papai do Céu. Entendi.
E de que forma aquela encarnação ajudou nos trabalhos que você realiza hoje? Meu pai acha. A linha de Ibejada tem um mistério grande. Tem um mistério grande, porque sempre diz que o que a Ibejada toca ninguém desfaz. Nossa. Então o que acontece? Eu tenho um corpo fluido de criança, venho como criança, mas a minha cabeça é de feiticeiro adulto. Aí, por exemplo, eu tenho autorização de trabalhar com as coisas. Por exemplo, aqui está o meu boneco, que eu não gosto muito dele quebrando, porque eu gosto mais dele petinho. Aí o que acontece? Tem uma vez que chega aqui um pai que está com problema, aí eu posso mexer na minha imagenzinhas na área para estar cuidando do meu pai. Que aí tem umas coisas antigas assim que o pessoal chama de voodoo. E hoje você consegue então fazer uso de uma imagem para ajudar o médium a focar a energia e transmitir para o destinatário. Exatamente. Ou então, de repente, vamos dizer assim, que tem um pai que está precisando de uma ajuda porque tem umas coisas feias em cima dele. Aí tem como a gente fazer com que as coisas feias pensem que meu pai está aqui. Aí eles vêm para cá e nós pegamos ele. Caramba! Explica melhor isso daí, como é que é? Deixa eu ver se a vovó vai deixar. Porque vou falar. Assim, meu pai, é assim. Eu, a vovó e o caboclo do meu cavalo, a gente ia até a mãezona do seu pai falar que a nega falou, tem tudo ligação com coisa de África e de Lua. Que a gente tem tudo umas egrégoras de lá e o meu cavalinho também tem. De África e de o quê? Lua. Tá. Que são espíritos da natureza que representam o caos. Tá. Aí o que acontece? Eles transmitem para nós as questões relacionadas ao processo de magia, que a magia é as do voodoo, que o que acontece? A gente consegue tirar um pouquinho da essência da pessoa e colocar numa coisa inanimada. Aí para fazer o bem, o que acontece? Vou dizer assim, que a minha mãe, ela estava com uma coisa muito negativa em cima dela. Aqueles bichos feios assim. Descaracterizado. Feio. Feio. Tem vezes que eles ficam comendo a pessoa. Eita. Eles ficam mastigando e arrancando os pedaços. Nossa. Porque eles se alimentam da energia. Aí minha mãe está muito debilitada na casa Gandhi. O senhor sabe o que é casa Gandhi? O que é? Minha mãe Hospital. está na casa Gandhi porque está debilitada. Aí o que é que nós faz? Nós vai lá, aí a gente tira um pouquinho da energia da pessoa e coloca no objeto. Aí o que acontece? Aí a coisa ruim que está lá, que não tem consciência, que vai só permitir na energia, não sabe se está lá ou está aqui. Aí a gente trabalha, porque tem toda uma milonga que eu não vou dizer, porque se o povo fizer vai dar. Vai dar. Vai o quê? Não vai dar certo porque quando você faz isso, você evoca as energias primitivas dos elementos. Aí para evocar tem que ter o mental para isso e tem que ter todos os assentamentos. Aí voltando, aí tá minha mãe lá, assim, aí volta aqui, aí ele não sabe para onde vai. Aí de repente ele pensa que minha mãe foi de lado de lá e veio para cá. E quando vem para cá para ficar em cima, aí os eixos pegam. Só que pega assim. É mais difícil, meu pai, quando porque se a pessoa está cheia das coisas, é porque ela chamou as coisas. Entendeu? Aí algumas vezes a gente junta a mãozinha assim, bota o joelho no chão e pede malene. O senhor sabe o que é malene? O que é? Malene é pedir papai Oxalá, o anjo de guarda da pessoa que naquele momento abra assim uma luz, um clarão, para que a gente possa ajudar a pessoa e que ela desperte os pensamentos dela para que não volte. Porque assim, é uma coisa assim, muito de emergência. Porque, por exemplo, a pessoa está lá, está quase para bater a biela, chega e faz assim, aí vem para cá, aí o que é que os pais fazem? Fica lá fora, eles levam lá para bem longe, e a gente fica sustentando, mas chega um momento que acaba
essa é dela. E a pessoa ela tem que estar melhor para que aquele não volte porque ela melhorou e teve a consciência do que ela tem que fazer apenas. Leva o que para bem longe? As coisas ruins, meu pai. Por exemplo, tem as coisas em cima, tá aqui, a minha mãe estava com as coisas em cima dela. Porque tem pessoa, meu pai, que quando vai bater a biela, bater a botinha que vai pro outro lado, ela não quer sair do corpo porque ela fica vendo as coisas que estão em cima. Aí ela fica assim agarrada na matéria, porque sabe quando sair, as coisas vão levar ela lá para a zona que chama de um pau. Aí quando nós tira, a gente joga eles para lá, aí eles vão passar um tempo para conseguir voltar. A gente dá para os pais lá de fora, os da esquerda. Ô Chiquinho. Mais saudável. Então a pessoa precisa procurar viver uma vida boa, para na hora de chegar perto da morte e a visão abrir, não ficar com medo do que vai estar lá esperando. Meu pai, agora as pessoas não entendem o que é uma vida boa. O que é uma vida boa, Chiquinho? Meu pai, é assim. A pessoa pensa que a vida boa é a vida que você tem tudo que você quer. E não é. A vida, ela é um pacote completo. Por exemplo, a vida vai ter momentos que meus pais vão ter coisas que vão fazer rir e vai ter momentos que meus pais vão ter coisas que vão fazer chorar. E quando tem as coisas que vai fazer chorar, não é para escapar daquele sofrimento, não, porque aquele sofrimento é um ensinador. Porque a maioria das pessoas acaba fazendo assim, meu pai. Porque eu posso até, eu posso me apresentar como criança, mas eu tenho cabeça grande. E tem muita gente que é grande e tem cabeça de criança. Porque, entendeu? Quando vem o sofredor, as pessoas substituem isso com outras coisas que não são boas. Aí vai fazer comedor, aí vai tentar tapar o buraco que tem com coisa que não vai tapar. Aí a vida ela tem que ser vivida por completo, cheia as alegrias e o sofrimento, porque tudo é aprendedor. Então a vida boa representa você não ter tudo que é bom na vida, é isso? A vida boa, meu pai, é você querer ter algo, mas você entender que aquilo só vai chegar quando você tiver mérito. E o caminho que você for trilhar é um caminho que muitas vezes você vai ter que compreender que alguns dias vai ser mais fácil e outros dias vai ser mais difícil. Sim. Como a gente pode, então, se permitir desfrutar da vida ao máximo e ainda assim não criar afinidade com os seres das sombras? Vivendo. Meu pai, eu não posso chegar para você e dizer assim, olha, tu não faz isso que tu vai trazer coisa ruim. Faz do mesmo jeito. O importante é você viver e saber que vai ter momentos que vão ter as coisas perto de você, as coisas que não são boas, e você saber o que você quer e o que você não quer perto. Sim. Aí quando você sabe, a avaliação é você sabe onde é que você pisa, porque as pessoas elas são meio perdidas, meu pai, porque assim, se o papai do céu criou tudo, então tudo faz parte dele. Então as suas escolhas vão fazer ou você caminhar mais rápido para ele ou se distanciar mais. Claro. O que faz esses bichos feios, esses espíritos, né, que não são bichos humanos, feios, eles têm essa forma, mas quando desencarnaram tinha a nossa forma, né? A forma dos humanos. Depende. Porque entenda, meu pai, assim, tudo baseia na consciência. Por exemplo, vamos dizer que tem um pai que ele é consciente, mas ele vai fazendo coisa que é muito ruim. Isso vai com o tempo destruindo os corpos espiritual. O senhor sabe o corpo espiritual que é as cópias da gente? E todo mundo tem. Eu, como espírito, o meu é bem mais elevado do que eu posso passar. Vocês, como são encarnados, está estudos históricos de vocês. Claro. Que a avó está dizendo que é o pé espírito ou do pé dela. Que ela está sentada ali? Está sentada ali, a velhinha eu botei para ela para deixar eu falar. É bonita? A avó é bonita, mas a avó, ela é danada. Ela é brava? Não, eu digo que ela é danada. Ela
direita não, tem hora que ela vai para a esquerda. Quando ela bate o pé no chão, chega a racha. Chega? Racha e as coisas caem. Oh. Então, assim, as pessoas, quando desencarnam, pode ser que já estejam feias. Sim, meu pai. Porque entender tudo é o estado. Deixa eu falar. Por exemplo, se meu pai está com dodói e por causa do dodói da barriga, meu pai desencarnou. Quando meu pai chega do outro lado, esse dodói não vai se embora. Passa um tempo para esse dodói ser curado, porque ele está aqui. Porque está registrado lá nas coisas. Aí quando meu pai faz coisas que são negativas e tudo mais, aí o que acontece? Tem vezes que em matéria a cópia do meu pai, que é o pé espírito, do pé, já está começando a ficar de forma de animal. Aí quando desencarna, cada vez mais que vai perdendo a consciência, vai ficando mais cheio de camada mais pesada. Aí ficam uns monstros feios. Tem uns que parecem serpente, outros parecem lobo, outros parecem tudo misturado. Então vamos tentar aprofundar um pouco mais nisso, para compreensão. Você está dizendo assim, aquele que desencarna com doença e não compreende muito como é a vida após a morte, a própria mente continua plasmando aquela doença. Aí quando vai para o zumbal, você fica com aquele buraco aqui. Certo. Aí você vai ficando, passando o processo de decantação, que aí vai se purificando, até que chega os homens de banco, que são os doutorzinhos do meu pai barbudo, aí eles vão lá e sobem. Aí quando sobe, ainda tem que fazer tratamento. Mas é tão assim, meu pai, que os homens de banco ficam botando a mão aqui, só para que na consciência dele ele veja que está tendo a cura, mas a cura está feita na cabeça, porque tudo é consciência. Certo, tudo é consciência. E o médico pai barbudo a quem você se referiu é o Dr. Bezerra de Menezes? Que ele é o pai barbudo, ele ajuda as coisas aqui nessa casinha também. Claro. Então, aonde entra o processo de a pessoa tornar-se um animal? Meu pai, é assim. Eu gosto muito dos animais e eu não gosto quando as pessoas comparam elas aos animais, porque muitas vezes eles são mais sabidos do que as pessoas. E eles têm mais sentimento que elas. Boa. Aí, meu pai, tem as palavras que se diz que hoje no mundo espiritual tem muita gente que está com essa doença, que elas se chamam licantropia e zoantropia. Vamos lá. Qual que é a diferença aí? Licantropia, meu pai, é quando o pessoal, quando desencarna, ou mesmo em matéria, está começando a ter um comportamento animalizado de caninho, de cachorro. E zootropia é quando tem um comportamento ou uma atitude assim de outros animais. Por exemplo, tem umas mães que elas são assim sorrateiras, que elas chegam falando quando os espíritos delas saem do corpo, elas ficam parecendo uma cobra. Fica chegando e fica assim. Sério? Meu pai. Por quê? Porque ela, em vez de estar canalizando as energias que é do divino, que vai transformar ela no divino, ela fica canalizando as energias que vai transformar ela em umas coisas que elas já foram lá no passado. Porque isso vem das histórias antigas dos reptilianos e das outras coisas. Aí fica acessando essas coisas passadas que aí é regressão, mas cada um tem seu tempo. Então pode ser, Chiquinho, que uma pessoa que teve um comportamento de víbora durante a vida acabe plasmando isso porque é o que ela alimentou no corpo dela. É o que ela acredita ser. Porque assim, um ser humano, quando ele vem para cá, ele já vem com as escolhas dele feitas, meu pai. Aí o que acontece? Quando chega a ti e fica a ti, aí ele não quer assumir aquelas escolhas. Então ele começa a se transformar numa coisa que o Papai do Céu não queria que ele se transformasse. Aí ele sai daqui e fica deixando de ter a consciência dos humanos. Aí fica se transformando em outras coisas. Fala um outro bicho que você já viu no outro lado aí. Meu pai, tem os pais, meu pai, eu tenho vergonha de falar isso, mas eu vou falar. Tem os pais que eles são viciados nos testes. Isso. Meu pai sabe o que é os testes? Sim.
Bom, porque tudo é natural, porque isso é tanto para dar o prazer e também é para a geração. Mas tem pessoa que é viciada. Quando a pessoa é viciada, meu pai leva uma pilha. Ela suga as outras pessoas. Por quê? Porque ela não consegue produzir por ela mesma energia. Quando ela é viciada, acontece o quê? Ela é vampira, ela suga. Aí o que é que acontece? Além de sugar, meu pai, ela ingere umas coisas nas pessoas que a pessoa, embora sendo sugada, fique sendo paciente uma doadora. No sentido de que um pai e uma mãe saem hoje, aí eles fazem um negócio lá, né? Aí vai-se embora. Aí aquele pai, quando dorme, aquela mãe, quando dorme lá no escritório, eles se encontram para ele continuar sugando ela. Aí eles ficam igual você. Você fala aquele pai, aquela mãe, quer dizer aquele homem e aquela mulher. É. Claro, nesse sentido. Tanto faz se seja ela, tanto faz se seja ele. Assim que suga. Mas ele sempre deixa uma coisa para quando for dormir, eles estejam ligados mentalmente, aí arrasta a pessoa e lá eles fazem a sugação. Deixa eu ver se o titio entendeu bem. É porque tem hora que eu falo a pensar. Não, é que aqui mesmo que a gente tem dificuldade, porque são termos novos, né? Você está dizendo que quando uma pessoa faz, como é que chama aí? Sexo. Isso. Faz sexo. Isso. Com um outro encarnado, num ambiente onde permite que a vampirização aconteça, aquele espírito que vampirizou, além de sugar energia, deixa na pessoa um tipo de energia que a conecte com esse espírito na hora do sono. Porque entenda, meu pai, quando vocês fazem isso, é uma coisa divina. Porque, por exemplo, eu já vi minha mãezinha, ela dando passo nas pessoas. O senhor sabe o que é o passo, né? Sim. Pronto, quando dá o passo, as pessoas dizem doação de energia. Nada é doação, tudo é toca. Nossa. Porque entenda, como é que você você só pode encher uma coisa que está vazia. Se uma pessoa vai chegar no canto, ela diz que está sem energia. Não é que ela esteja sem energia, ela está cheia de energia negativada. Aí quando minha mãe dá energia, aí ela se enche daquela energia, aquela energia negativada dela vai vir para minha mãe. Mas aí tem os mentores que pegam e transmutam as energias para o universo. Nossa. Tudo é uma toca. Porque não tem como a gente encher uma coisa que já está cheia. O senhor não concorda? Sim, senhor. Então, Concordo. eu não sou senhor, não. Sou Então, aquelas pessoas que querem se aventurar, dizer eu que curo os outros, podem acabar por não estar assistida e achar que está doando alguma coisa e acaba recebendo algo que não vai saber dissipar depois. meu pai. Por isso que as pessoas que trabalham com pulador têm que dizer que nunca são elas que fazem pulador, é o Pai do Céu. Porque simplesmente as pessoas são meio para que a energia vá e quando ela. Porque assim, se eu vou pegar aqui a minha espadinha, tá? Para explicar. Vamos dizer que a minha espadinha, ela está toda debilitada. Debilitada, ela não está em pé, ela está tristinha, assim, caída. Ela está caída. Aí quando chega aqui, a pessoa diz assim, eu estou sem energia. A pessoa não entende que ela está sem energia positiva, ela está dotada de energia negativa. Aí quando vem uma mãe e aplica assim... Põe a espada aqui no seu colo para você poder ver isso, pronto. Bom, vamos dizer que a minha espadinha chegou debilitada. Isso daqui é uma mãe e um pai, tá bom? Um homem e uma mulher. Aí chega assim, pai, estou debilitado, estou sem energia, estou fraco. Não é que está sem energia, é porque está sem energia positiva e está cheio de energia negativada. Aí quando vai chegar nós, o que é que acontece? Nós temos que emanar a energia, ou os pais dizem, mas você tem que emanar a energia. Quando emana a energia, o que é que vai fazer? A primeira energia que vem vai fazer uma descarga e vai tirar a energia negativa para ter espaço para a positiva entrar. Certo. Por isso que na maioria das casas, ou até nos cantos que não trabalham, tem isso. Exu. Embora que não tenha consciência, porque eles pegam essas cartas e dão multa. Quem não sabe o que é Exu? Vamos aproveitar que você usou essa palavra. A minha mãe explica melhor, mas eu vou tentar. Exu, meu pai, isso é a minha visão. Isso. Mas diz a sua visão e aproveita e diz um último trabalho que você fez com algum Exu. Foi aqui mesmo. Eu estava sentada ali. Assim, meu pai, Exu, ele é um mistério. Exu, ele é o nada.
É o quê? É o nada. Nada? É o nada. Aham. Porque assim, ele é o que é o nada? É uma energia que ela está neutra. Então, quando Exu chega, ele consegue pegar qualquer carga, seja positiva e negativa, neutralizar para depois emanar de uma outra forma. Aí o que é que isso sucede? Tem vezes que chega pai que está... Meu pai só sabe que tem pai que fica doente porque está com muita energia positiva. Tem o quê? Pai e mãe que fica doente porque está com muita energia Homens e positiva. mulheres, né? É, porque tem muita energia positiva. Nossa. Porque energia, você recebe muita... Se você é uma pessoa que tem que fazer ajudador e você recebe energia e não está fazendo ajudador, essa energia fica parada, aí você fica doente. Aí acaba desenvolvendo um bocado de coisa que está relacionada com fica entupidas as coisas e tudo mais, que é o acúmulo dos etinoplasmas. Tá certo. Aí eu posso falar dos trabalhos que eu fiz? Isso, mas assim... Com Exu. Isso. Conta uma experiência sua no astral com o Exu. No astral ou aqui interno? No astral. Tá, no astral. Ponto. Eu vou contar de uma eu tenho esposinhas. Ui. São pessoas que vêm aqui que eu gosto muito, tá? Eu peço elas em casa muito. Só que meus casamentos é para proteção. Eu guardei elas guardei aí. Ah. Aí teve a vez que uma das minhas esposinhas foi a que me deu os baús. Com os olhinhos. Que ela tava na mucama dela. Que é um consulente, né? Ela tava na mucama dela e ela tava passando muito mal. Mal, Passando muito mal. Só que assim, para Exu entrar precisa ter assim, uma preparação dos ambientes, né? Porque quando ele entra, mexe tudo. Aí eu fui lá no astral, né? Eu pedi permissão à avó e aos que são acima dele. Eu fui lá no astral. Quando eu fui lá no astral, o que foi que eu fiz? Eu cheguei perto lá da minha mãezinha e eu vi que tinha uns cambulhão perto dela. Tinha o quê? Uns cambulhão. Que é isso? É um assim, ó. Tudo negativado assim. Que Faz barulho, faz. Faz, meu Que pai. Caramba, igualzinho. É porque tem vezes que a gente imita. É porque meu pai só tem que entender que tem uns que são tão assim, que aí eu vou falar o que eu vou dizer pro senhor. Né? Aí o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu vi que tinha muito cambulhão e tava tudo muito assim. Aí eu digo assim, ponto, esses daí, eles entendem um chamado maior. Porque tem uns que são tão conscientes que eles vivem igual a matilha, meu pai. Aí quando um grita assim mais alto, aí eu fui pra um canto bem distante. Aí eu me acoquei, fiz assim, fiz. Aí eles meteram o pé na carreira. Aí eu saí correndo, e quando eu saí correndo, aí eu fui para um canto onde a minha mãe cigana das almas estava lá. Que é uma pombazinha que trabalha aqui na linha de São Cipriano. Certo. Aí quando ela estava lá, aí quando eles chegaram perto, aí ela consumiu eles todinhos. Que isso? Consumir, meu pai, é assim. Chegou os espíritos pesadões. Né? Aí o que é consumir? A minha mãe, ela cobre ele assim com os véus e eles ficam por um tempo parados. Aí vem toda a equipe de Exu e Pombagira e vai analisar. Aí o que acontece? Não sei se meu pai já viu, mas tem alguns Exu e algumas Pombagira que eles andam com os animais. Que aí eles gostam de chamar de cão do inferno, essas coisas, que é o meu bicho e tudo. Que são esses espíritos, que o que é que eles fazem? Eles viram chefe deles, aí começam a fazer trabalho positivado, até que eles comecem a ter consciência e possam entrar na linha de Exu. E crescer. E deixar de ser. Aí a gente diz que é consumir, porque em vez de eles estarem servindo a um governador de um baú ou a um mago negro, eles estão servindo a um Exu de lei. Aí esse Exu de lei faz o quê? Faz com que eles consumam larva, miarma e trabalhem na transmutação. Toda vez que eles botam aquilo para fora, eles estão tirando dele também até ter consciência. Nossa! E aí, conta mais desse trabalho. É esse trabalho que você fez, então? Você fez esse trabalho? Com ela eu já fiz um bocado, meu pai. Aí com ela foi esse trabalho que eu fiz. Aí ela pegou, aí depois eu fui cuidar da minha mãezinha, né? E de todo mundo que estava lá, na Mucamba Grande. Porque eu sou protetor, aí como eu sou o protetor, eu sou o que tem a conexão mais rápida. Que aí dá para me acessar os outros poderes. Então,
tudo isso que a gente estava explicando sobre o cuidado que se deve ter na ambientação, para favorecer a ambientação adequada para a relação sexual. Claro. Tudo a ver com isso, porque assim, tem uns pais e mamães que são interessantes, que chegam na frente do ele e dizem assim, meu filho, faz um tempo que eu não estou trabalhando minha questão. Meu pai, deixa eu dizer para o senhor, uma coisa que é engraçada. Elas chegam assim, começam a ter consciência, elas não se envolvem mais com ninguém. Não se envolvem porque não tem aquela coisa para ter o desenvolvimento do sexo erótico. Né? Aí o que é que acontece? Aí chega e diz assim, mas eu queria um amor porque eu estou um tempo parado. A pessoa, ela se bota o mental dela que para desenvolver essa parte sexual precisa estar fazendo as coisas. Mas quando você está parado, você está trabalhando o seu sexual com você mesmo. Para depois você conseguir trabalhar com o outro. E quando você trabalha o seu mesmo, embora você vai estar com outra pessoa e vai ter outros negócios, aí você não pega a carga da outra pessoa, você consegue fechar. E também a pessoa não consegue fazer de lado. E o que quem está ouvindo deve levar de lição a respeito disso que você falou? É assim, que antes que você não precisa de outra pessoa para você se sentir mais homem ou mais mulher. Você precisa de você mesmo. Claro. Você precisa trabalhar tudo em você para depois você começar a trabalhar com o outro. Quando está tudo resolvido com você, porque quando não está, meu pai, aí quando o outro chega, aí a pessoa bota a responsabilidade dos outros para tapar o seu buraco. E ninguém é para tapar o buraco com ninguém, cada um tem que tapar o seu. Então essa energia, nessa troca, quando o sexo acontece, que um espírito obsessor implanta, tem ligação com o que se chama de chip? Sim, meu pai, é conhecido espiritualmente como um implante orgânico. Implante orgânico. Aí dependendo da consciência da pessoa, tem vezes que ele se materializa. Aí fica dentro dos cães do morro que a pessoa desenvolve. Nossa. O que é orgânico mesmo? Você falou implante orgânico? Então fala um pouco mais sobre esse implante orgânico. Acontece quando a pessoa faz sexo num ambiente inadequado? Meu pai, é assim, depende do implante. Porque tem, por exemplo, o senhor tem que entender que as pessoas não entendem. Da mesma forma que a luz cresce, as trevas também. Claro. Então, minha mãe era rezadora de muito tempo. Quando aqui era tudo de chão batido, ela já fazia rezador nas pessoas. Aí antigamente as pessoas chegavam nas rezadoras, meu pai, e ia fazer rezador e o encosto estava agarrado assim, vinha aqui na pessoa. Aí a rezadora vinha e tirava. Ela nem sabia que tinha perto dela, mas ela tirava. Ela nem sabia, mas estava lá trabalhando. Aí o que é que as forças negativadas, elas desenvolveram assim, não, assim fica fácil. Aí eles começaram a trazer. Assim fica fácil. Fica fácil. Aí o que é que acontece? Eles começaram a pensar em baixa tecnologia positiva. Porque meu pai, da mesma forma que tem implante negativo, tem implante positivo. Boa. Meu pai. Mas o que? O negativo simplesmente foi uma transmutação da forma errada do positivo. Aí o que é que acontece? Vamos lá. Esse assunto é grande, meu pai. Não sei se eu vou ter as palavras suficientes para dizer, mas eu vou tentar fazer o melhor. Porque eu entendi isso quando na minha última. Entendi, né? Que eu vou botar bem nas pessoas. Para elas ficarem escavadeiros. Quando você desencarnou, você atuava assim? Não, quando eu era encarnado. Botava chip. Como é que encarnado bota chip? Faz os contatos com os espíritos e pede para eles botar. Direciona, né, energia? Porque assim, meu pai, o senhor tem que entender que o quê? Vocês acham que a maior parte do tempo que vocês têm que estar bem acordados, mas tem que estar bem dormindo. Porque quando você dorme, o tempo é bem maior, meu pai. Tem vezes que quando você dorme, do outro lado você vive assim uns 3, 4 dias de uma vez só. E quando você não está bem, quando você dorme, o que é que acontece? Os espíritos, o laboratório, que eles andam tudo de laboratório, assim, armarinho, as coisas assim. Assim, desse jeito. Aí eles pegam assim um espírito e levam lá para baixo. Porque quando a gente fala isso, a gente fala mais baixo. Só quer que eu fale mais alto. Fala bem alto. Ele leva lá para baixo.
Aí quando chega lá para baixo, meu pai, o que eles fazem? Eles vão lá e tiram o DNA espiritual da pessoa. Aí devolve a pessoa para o corpo. Aí eles vão analisar no DNA espiritual da pessoa qual é a mediunidade que ela tem e como é a forma de energia do divino que entra nela. Aí baseado nisso eles constroem um clone da pessoa. Um clone? Um clone da pessoa. Aí fica lá meu pai dentro assim de umas estruturas assim enormes. Aí quando esse negócio tá lá, aí o que é que eles fazem? Aí eles veem qual é o psicoanalgésico da pessoa para saber qual canto vai colocar, se é na pineal, se é na coluna, se é tal. Aí coloca. Quando ele coloca, aí ele coloca no de lá. Aí começa a sinalizar uma coisa ativa. Ah, igual o voodoo que você faz do bonequinho. Caraca! É porque, se o senhor ver, as magias são tudo a mesma coisa. Agora elas só mudam o nome para as coisas mais sofisticadas. Porque os negativados eles têm, né? Eles não vão dizer que estão fazendo voodoo, eles estão fazendo simplante orgânico. Eles são. Assim. Aí, meu pai, o que é que acontece? Aí a pessoa aqui ela começa a ter interferência. Então não precisa mais ter nenhum espírito aqui, tá tudo lá normal. E eles manipulam a pessoa lá. Tá entendendo? Aí fica assim, como é o nome desses aparelhos que o senhor fica cutucando aí? Celular. Ponto. Pro senhor tá usando esse aparelho, não tem um canto grande que monitora? Sim. Bom, aí uma coisa que é muito importante que o senhor precisa saber, um bocado de gente precisa saber. Fica tendo essa monitoração. Aí tem vez, porque tem dois jeitos, tem vez que quando você vai procurar sua reforma íntima, que seja em qualquer canto, mas que tenha a verdade, você tem que entender que você tem que ser persistente. Tem que ser persistente. Porque tem vez, meu pai, que você entra na casa do Papai do Céu, que eu não vou dizer que é o terreno, não vou dizer que é a casa dos homens de batina e tudo mais. É onde você se sentir bem. E você entra lá, aí foi 2, 3 vezes que você está se sentindo ótimo. Aí sai e não quer ir mais. Aí de repente começa a se sentir tudo de novo. Porque na hora que você entrou, a espiritualidade lá, ela fez uma interferência. Então o negócio não está mais aqui, mas ela não tirou. Então na hora que você se afasta, se você não tiver persistência, aí ativa de novo. Então gente que tem um bocado, meu pai. Tem os pais que chegam aqui com a escalda grande de réptil. Tem consulentes que chegam aqui com cauda grande de réptil. Se meu pai perceber, a maioria das pessoas, quando chega assim em casa para cirurgia espiritual ou para terrível, para cura, todo mundo diz que tem dor nas costas, porque tudo é os implantes. Porque esse daqui é o que conecta todos os círculos de energia aqui. Sistema nervoso. Aí eles são colocados lá. Quanto mais você tem. Aí quando a pessoa diz, eu estou com tantas hernias, é porque o implante já está modificando a estrutura do corpo, ele está se materializando. Aí tem que passar por um processo para ele desmaterializar para ser retirado no astral, porque senão tem que ser retirado no corte. Eita. Somatizou, como se chama. Claro. O Chiquinho do Maranhão. Pelo que você está falando, tem muita gente que chega em casa de umbanda com preconceito, achando que é melhor e com rabão enorme. Meu pai, os rabos dos reptilianos. Aí quando vai fazer. Aí o que é que esses rabos fazem, meu pai? Porque assim, não é só porque as coisas grandes. Eles fazem com que a pessoa fique presa na terra. Em que sentido? Em vez do seu consciente subir, o rabo vai prender lá o chão para ficar preso, não ao ancoramento, mas as coisas de ego e outras coisas. A pessoa acaba se tornando cada dia mais materialista e se afastando da espiritual. Pode-se dizer, Chiquinho do Maranhão, que essa construção de rabo tem a função de priorizar a circulação da energia nos chakras inferiores? Meu pai, assim, primeira coisa é assim, para surgir um rabo desses répteis na pessoa, um dia ela tem que ter sido um réptil. Porque dentro do DNA espiritual vai provar que ela tem sangue dos reptilianos. Aí o que é que acontece? Todas as forças negativadas querem que os seres entrem no processo primário de ignorância.
Ah, não. Para o quê? Porque assim, tem os pais que são muito tolos, que eles dizem assim, ó, eu não faço mal para ninguém, eu estou aqui na minha, mas quando você não faz o bem e não aplica, você está alimentando o que se chama inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo sustenta as forças negativadas. Nossa. Aí meu pai, por exemplo, vamos dizer que o senhor não está fazendo nada, que o senhor faz muita coisa no espiritual. Muito obrigado. O senhor quer falar tanto do lado bom quanto do lado mal. É isso. Mas tem muita gente do lado bom que defende o senhor do lado mal chega. Muito obrigado. Aí meu pai, é assim. As pessoas. O que é o inconsciente coletivo? É aquela pessoa que não está fazendo o que ela veio para cumprir aqui. Aí pega essa energia e muitas vezes essa energia não atua no canto onde você está, na região, mas vai nos cantos que é mais pesado, como naqueles cantos lá do outro lado que vive tendo coisa. É alimentado pela pessoa não ter consciência do que ela veio fazer aqui e fazer. Nossa. Porque tudo está conectado, meu pai. Tudo está conectado. Foi boa a sua explicação de dizer que o rabo tem ligação com a essência pretérita da pessoa. Tem outros, meu pai, que acabam, não tem no rabo, mas eles acabam tendo umas estruturas que são diferentes, mas aí eu não sei falar, não. Tipo a asa do morcego? Não, porque o que é que acontece? O que foi que meu pai tem que entender que todos os seres que vieram aqui vieram com progresso espiritual. Certo. Mas há muito tempo atrás, nos períodos que tinha aquela cidade bonita que ela foi afundada nas águas. Lemúria. E a outra. Atlântida. Pronto, aquele povo que morava lá, eles eram seres que decaíram nos cantos onde eles estavam. Mas, para os seres que estavam aqui, eles eram bem mais evoluídos. Claro. Então, só que eles quiseram ser Deus. Aí eles acabaram se envolvendo com os magos negros, acabaram vindo para cá e acabaram fazendo com que as pessoas das antigas louvassem eles como se fosse Deus. Aí quando o mago negro encontra uma pessoa que tem esse espírito muito antigo, ele quer ativar esse começo da pessoa, o senhor está entendendo? Esse princípio onde ela atinge uma energia muito grande e era louvada por um bocado de gente. Porque quanto mais essa energia vier, mais ele vai comandar a massa e vai ser mais gente em peso para ele. Nossa, é antes do processo de ativação de memória. Meu pai. Para causar a servidão. Exatamente. Porque, por exemplo, tem pais que tem a mediunidade. E a mediunidade alcança muita gente. Se esse pai for regido com a força negativada, vai ascensionar essa coisa de poder dele atrás e ele vai ativar um bocado de gente para estar servindo. E as pessoas ainda vão pensar que estão servindo bem. Nossa, realmente. Caramba. Assim, aí quando a gente olha para o mundo espiritual, meu pai, são poucos clãs que são libertos. A maioria das pessoas é tudo escravizado. Tudo cheio de corrente, cheio das coisas. Mas por que elas são assim? Porque elas querem, elas não querem assumir consciência. Porque quando você assume consciência, você é responsável. É responsável, Na hora que você se torna consciente de uma coisa, você é responsável. Quando você for lá no espiritual para ser visto pelos pais que fazem assim o que você fez, não fez, você pode abrir a boca assim, eu não sabia disso, na data tal, no dia tal, você viu o diálogo dos espíritos do meu pai e lá dizia, e você teve a consciência, você não fez porque você é sem vergonha. Claro. E aí a cada um conforme as suas obras, né? Meu pai. Por que a gente tem tanta dificuldade e às vezes fica indiferente para essa máxima do Cristo? Meu pai é assim, é interessante. Eu conheço muitos mundos, eu não conheço só esses mundos aqui não. Ah, sério? Já fui em outros. Para fazer também, mas foi bem rapidinho, eu não tenho mérito. Mas o que é que acontece? Vocês vêm para esse planeta para fazer aprendedor. É para abaixar a cabeça. Aí tem um grande erro. Abaixar a cabeça? Eu vou explicar. Não, mas eu vou explicar para o senhor. Tem um grande erro. Porque assim, quando você está lá do outro lado, que está nas colônias lindas, cheia das flores, jardins, eu adoro as colônias. A gente fica
fica lá. Aí quando você vai por minis, por as coisas das encarnações, minha mãe. Que é assim que você vai para se encarnar. Sim. Aí chega lá, aí tem um bocado de coisa assim, diz assim, olha, o que é que você quer? Aí tem um pai que me diz assim, eu quero vir sem uma perna. Eu quero vir com mediunidade. Só que quando chega aqui, meu pai, as pessoas que comandam esse pano, elas deturparam tanto que é o Papai do Céu, que aí as pessoas se perdem. Aí elas acabam que afrontando. Elas não entendem que quando chega uma entidade pega assim, você tem que baixar a cabeça, não é para a entidade, é para o Papai do Céu. O senhor sabe, quando o senhor abaixa a cabeça, o senhor olha para onde? Para você mesmo. Então na hora que você está abaixando a cabeça, você está olhando para o seu Deus interior. Porque o Papai do Céu ele não é tirano. Ele não quer ninguém de joelho desse jeito. Ele quer que você abaixe para você ver ele dentro de você. Aí a pessoa se revolta por quê? Porque ela não quer olhar para si. Ela prefere estar olhando para a vida dos outros, porque quando ela olha para si, ela começa a ver as coisas que ela tem que mudar. E é muito difícil. Porque é o aprendizado dela. Claro. Ou seja, ser humilde. É ser humilde e saber que para você alcançar o reino do céu, você não precisa nem acreditar em Deus. Não precisa nem acreditar em Deus. Porque o Deus que você sabe hoje é um Deus que vem falando de boca a boca. O Deus está aqui, ó. Você precisa ter práticas e atitudes. E quando for do outro lado, aí tudo se resolve. Claro, claro. Você teve que estudar muito? Tive, meu pai. Tive que estudar muito. Eu passei um tempo muito sofrido do outro lado quando eu desencarnei. Eu fiz de coisa muito errada. E aí eu tive que fazer limpador disso. E eu pedi o direito de encarnar. Como se perde o direito de encarnar? Quando você desrespeita muito a lei. Quando você desrespeita muito as leis, aí você não tem mais o método de encarnação. Aí você tem que seguir uma outra vibração. Aí eu acabei entrando na linha dos ilícitos. Porque eu queria me retificar de muita coisa que eu fiz com ele quando eu era encarnado. Você lembra o nome que você tinha no Maranhão? Meu pai, assim, no Maranhão foi uma encarnação que eu tive. Sim. Muito forte. Mas não lembro não. Às vezes porque você fala quando a que gente não lembra porque não pode falar, né? No meu caso eu não me lembro mesmo. Eu acho que é até coisa que eu tenho que vencer dentro de mim. Porque até nós temos que evoluir, meu pai. Porque muitas vezes quando a gente não lembra, a gente não quer falar uma coisa, é porque a gente não está preparado para resolver. Olha aí. Claro, claro. Você acha que existe diferença de força espiritual entre um erê e uma pombogira e um exu? Não, meu pai, existe as áreas de trabalho. Porque assim, quando a gente é chamado para a Umbanda, a gente entende que a Umbanda ela é militar. Ela é o quê? Militar. Militar? Militar no sentido hierárquico. Como é isso? Por exemplo, eu sou erê. Eu, de repente, na minha forma de erê, eu não posso estar fazendo o que a vovó fazia. Ela tem que fazer. E eu tenho um superior acima de mim. Que aí eu recebo a ordem dele e eu tenho que cumprir. Só que atenda. Por exemplo, quando você vai para as correntes dos Exu, porque tem vezes que eu bando para Exu Mirim. Sério? Sério, tem vezes que eu vou para outra banda, que é da esquerda. Sim. Aí quando você vai para a banda da esquerda, aí a militância é mais severa. É severa? É mais severa. O que representa severidade na militância da esquerda na Umbanda? Meu pai, é precisão. É você estar na hora certa, no canto certo. É você entender que de repente quando os homens de baba vão lá no Zombal resgatar, você ser a capa grande para que as coisas negativas não peguem eles, para que a faixa vibracional deles não modifique. E é severo no sentido de que quem está na esquerda tem que estar se policiando muito, meu pai. Tem que estar muito em meditação, porque fica muito próximo de vocês. E algumas vezes vocês acabam, de uma certa forma, contaminando essa energia. Claro. Que energia é essa que a gente acaba contaminando e como a gente faz isso? Olha, por exemplo, vou falar os exemplos das pombazinhas.
Pode ser, meu Sim, pai? sim. Tá. Vamos dizer que tem uma mãe que trabalha com a pombagira. E a primeira coisa que acontece é que as pessoas pensam que Exu e pombagira só é para descarregar, fazer amarração, fazer essas coisas. Mas eles têm trabalhos de curas incríveis, meu pai, porque cada um deles pisa nos reinos deles. Só que essas coisas só se a minha mãe nega falar com o senhor mais tarde. Mas é o que acontece, tem uma mãe que ela recebe uma pombagira. Aí a pombagira vem e começa um trabalho de cura, só que aquela mãe fica gananciosa. Quando aquela mãe fica gananciosa e começa a fazer amarração e tudo mais, o que é que acontece? Aquela entidade, ela se afasta da pessoa porque ela não pode estar vibrando naquela energia que não pertence. Mas aquela mãe que estava cuidando de um bocado de gente se perdeu. Então aquela pombagira que tinha um trabalho em cima daquelas pessoas, ela vai ainda demorar mais um grande tempo para conseguir limpar aquela mãe para começar de novo. Então a gente tem que ser muito preciso na esquerda. Precisa em que sentido? Quando a gente vê que um pai nosso está bandeando, a gente bota nos eixos. Como é que se faz essa transição entre Exu-Mirim, entre Erê para Exu-Mirim? O que você tem que fazer para isso acontecer? Como é que funciona? Eu mudo a polaridade. O que é isso, polaridade, para um espírito? Meu pai, é assim, tudo é dual, as pessoas não entendem. Todo mundo tem bem, todo mundo tem mal. Você só sabe o que é amar quando você sabe que tem raiva. Se você não soubesse que fosse a raiva, você podia querer dar uma dentada em uma pessoa e dizer que ela amou. Então o que é que acontece? São as polaridades e elas convivem entre si. Só que, por exemplo, como eu estou agora como Chiquinho do Maranhão, eu trabalho a polaridade positiva, que é uma polaridade concentrada, que ela ajunta, que ela harmoniza, que a gente chama de uma polaridade de ordem. Aí, como eu tenho conhecimento, eu posso virar isso em mim, que eu fico um pouquinho mais velho, e aí eu vou para outra polaridade, que é a negativa, que aí eu trabalho o caos. Eu faço a pirraça. E como é que você se chama quando é Exu-Mirim? Meu pai, nessa casa eu continuo com o mesmo nome. Exu-Mirim, Chiquinho do Maranhão. Eu só digo que hoje eu estou com esse mirim. Aí eu vou fazendo trabalho, aí eu posso ter mais acesso às mães de esquerda que estão lá fora. E em geral, assim, quando você atua em outras casas, você entra na falange de qual Exu-Mirim? Eu gosto muito de outras casas, eu vim como Brasinha. Brasinha? Mas se o senhor for mesmo lá pro Codó, um dia for pro Codó do Maranhão, o senhor me encontra lá de novo, mas o senhor vai me ver na outra banda. Claro. Porque lá eles me puxam muito para trabalhar mais na esquerda. Quem sabe a gente não tem tempo e nesse médio ainda a gente fala com você como Brasinha. Pode ser. Vamos estudar as possibilidades, as autorizações? Se a vovó autorizar e o pai da casa que é o Romizê, aí nós faz. Você pode fazer isso depois que você desincorporar? Pedir as autorizações necessárias? Pode, aí eu tenho que falar com a Exu-Mirinha do meu pai. Porque ela ficou assim, porque ela não pode falar que é Esmeraldina. Com quem? Com a Exu-Mirinha do meu pai, que ela é pombagira mirinha. Eu chamo ela de Do seu Exu-Mirinha. médium? Ele tem uma pombagira mirim? Tem, que é a Esmeraldina. Esmeraldina? Só que eu chamo ela de Exu-Mirinha porque ela trabalha mais na polaridade masculina que feminina. Tem hora que ela é mais massa do que eu. Quem sabe a gente não pode falar com ela, então pode dar um espaço para ela, né? Aí eu acho mais fácil eu falar com ela do que eu fazer o transmutador. Somente que aqui eu trabalho mais aqui nessa casa em duas coisas. Não sei se meu pai viu, mas aqui nos corredores de Paiaçó se tem um altar só dos animais. Porque nessa casa a gente faz curador dos animais, porque algumas vezes, por isso que eu não gosto que fale mal, porque, por exemplo, se meu pai tá com um problema, muitas vezes o animal, na consciência dele, ele puxa o problema para ele. E ele desencarna para o meu pai ficar bem. Isso se chama toca de cabeça. Aí nós aqui, quando a pessoa chega, aí as crianças, ele pede para a pessoa trazer logo a foto dos animais para a gente fazer cuidador, porque normalmente uma pessoa doente tem um animal doente. As pessoas que comandam esse pano, elas deturparam tanto que é o Papai do Céu, que aí as pessoas se perdem. Aí elas acabam afrontando. Elas não entendem que quando chega uma entidade e pede assim, você tem que baixar a cabeça, não é para a entidade, é para o Papai do Céu. O senhor sabe, quando o senhor abaixa a cabeça, o senhor olha para onde?
para você mesmo. Então, na hora que você está baixando a cabeça, você está olhando para o seu Deus interior. Porque Papai do Céu, ele não é tirano. Ele não quer ninguém de joelho desse jeito. Ele quer que você abaixe para você ver ele dentro de você. Aí a pessoa se revolta por quê? Porque ela não quer olhar para si. Ela prefere estar olhando para a vida dos outros, porque quando ela olha para si, ela começa a ver as coisas que ela tem que mudar. E é muito difícil. Porque é o aprendedor dela. Tem que amar a pessoa do jeito que ela é. Respeita ao livre-arbítrio. Que o que, meu pai? Você não pode quebrar o livre-arbítrio de uma pessoa. Tem tantas vezes que a pessoa chega aqui na frente de mim e ela pede, ajude o meu filho que está assim e tudo mais. Aí eu chego para ela, você perguntou se ele quer ajuda. Eita. O que eu posso fazer é fazer oração por ele e pedir. Agora, se ele não quiser ajuda, você vai ter que respeitar a dor dele. Porque muitas pessoas querem ser Deus. E muitas vezes, quando você fica interrompendo o processo da pessoa, você está interrompendo o ensinamento de Deus com ela. E a última coisa que é a caridade. Que a caridade, ela não é autoflagelação. Ela é de você ser grato a tudo e a todos. E estar presente no que for lhe permitido para agregar.